Olá, bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade aqui ao capítulo Aplicações das Derivadas, do livro do Thomas. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o Teorema do Valor Médio. Esse é um resultado técnico, mas que tem muita utilidade aqui para o cálculo diferencial integral. Nós vamos mostrar já na aula de hoje algumas consequências desse teorema e que vai ser importante para já apresentar as soluções, né, para as equações diferenciais, para a gente entender aí o tipo de solução que as equações diferenciais elas têm. Mas já vou adiantando que nós só vamos introduzir o tema, né, sobre as equações diferenciais, porque esse é um assunto que a gente aprofunda na disciplina Cálculo 3. Vocês já devem ter se perguntado se é possível ou não fazer o caminho inverso, né, no processo do cálculo da derivada. Ou seja, se a gente conhece a função derivada f', será que existe um método para encontrar a função f que originou a função derivada por meio de derivação? Então, veja, essa pergunta não é fácil de responder. Quando a gente conhece as funções, né, elementares, aquelas que a gente já tabelou as regras, a gente tem uma certa facilidade de encontrar quem que é essa função, né? Quem que é a derivada, a função que quando derivando dá a função seno, cosseno, todas essas. Mas para funções mais complicadas, isso não é tão elementar assim. E é isso que a isso que se dedica essa área da matemática, né, que estuda as equações diferenciais, ou seja, busca oferecer métodos que nos possibilitem responder à pergunta anterior, ou seja, métodos para achar a solução para essas equações diferenciais. Aqui nós vamos apenas apresentar a ideia, né, do que é resolver uma equação diferencial, mas não vamos apresentar nenhum método específico. Só alguns resultados bem gerais que versam sobre a forma como são apresentadas essas soluções aí. Então vamos começar aqui com o primeiro resultado técnico, que é o Teorema de Rolle, que fala o seguinte: suponha que y igual a f de x seja uma função contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB, então ela é contínua nesse intervalo, e derivável nos pontos interiores do intervalo. E mais, se a função f de A for igual a f aplicada em B e der zero, ou seja, nos extremos do intervalo a função é igual a zero, o que significa a função está cortando o eixo x, tá? Quando isso acontece, cortando o eixo x duas vezes, é isso que está falando? Então, existe pelo menos um valor, um número c no intervalo aberto a b, ou seja, existe um ponto interior onde a derivada da função nesse ponto é igual a zero. Vamos verificar aqui, vamos desenhar para a gente entender o que está sendo falado, né? O que o Teorema de Rolle está dizendo. Então, vamos pegar aqui o eixo x e o eixo y e formar aqui o plano cartesiano. Vamos tomar aqui uma função e vamos delimitar aqui um intervalo fechado, né? Onde a gente vai analisar essa função. Então, vamos pegar o ponto A e o ponto B aqui. Nos pontos interiores, essa função claramente é contínua, e os pontos interiores também, a derivada existe aí em todos esses pontos.
ou seja, não tem nenhum bico e não tem nenhum ponto de descontinuidade nessa função. E aqui a gente está pegando o intervalo fechado AB naqueles pontos onde a função está cruzando o eixo x, ou seja, f de A e f de B aqui é igual a zero. Então, o teorema de Rolle está falando, quando isso acontece, existe um ponto interior C1, onde a derivada da função nesse ponto aí ela é igual a zero, ou seja, neste ponto da curva passa uma reta tangente que é paralela ao eixo x, ou seja, uma reta horizontal, e o coeficiente angular de retas horizontais é igual a zero. Mas vejam que o teorema não fala que existe um único valor aí no interior do intervalo. Podem existir outros também. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos 3 pontos. Em C2, a derivada da função é igual a zero, né? Um ponto de mínimo. E aqui eu tenho o C3, que é um outro ponto aqui de máximo local, em que a derivada da função nesse ponto é igual a zero. Então, o teorema de Rolle garante a existência desses pontos aqui. Então, se essas condições aqui estiverem sendo satisfeitas, pelo menos um ponto, né, de máximo ou de mínimo vai ter que existir. Se vai ter mais, muito bem. Vai depender aí dos pontos críticos que a gente tiver nesse intervalo. Então, vamos ver aqui como que é a demonstração desse teorema. Então, vamos analisar. Vamos pegar a função e todas as condições que o teorema está colocando. Primeiro, né? A função é contínua. Quando a função é contínua, no intervalo fechado, nós já vimos na aula anterior, que pelo menos nos pontos extremos do intervalo vai existir um valor máximo e um valor mínimo. Então, sempre no intervalo fechado, a função tem esses dois valores. E isso pode acontecer nos seguintes casos, né? Pode acontecer em pontos interiores, sempre quando tiver inversão de crescimento, né? Ela cresce, depois ela passa a decrescer, ou decresce, depois cresce. Nesses pontos aí, a derivada da função é zero, e é um ponto interior. Naqueles pontos em que a derivada não existe, também a gente tem um ponto de máximo ou de mínimo, onde formam bicos no gráfico da função, ok? E a terceira situação é nos extremos do intervalo, quando eu olho para os extremos do intervalo fechado, nesses pontos aí eles são candidatos a serem máximos e mínimos, né? Ou um valor máximo ou um valor mínimo aí absoluto. Bom, mas nós estamos trabalhando com as hipóteses dadas pelo teorema. E ali nós dissemos que a função f é derivável em todos os pontos interiores do intervalo AB. Então, se eu estou trabalhando com essa hipótese, então o caso 2 aqui está fora de questão. Não temos que analisar essa situação. E também nós tomamos, né? Se a gente estiver diante da situação 1, ou seja, estiver falando de pontos interiores em que a derivada existe e é zero, então pronto, o teorema também já está sendo satisfeito. Agora a gente quer analisar o terceiro caso, naqueles casos em que os valores extremos eles estão acontecendo no extremo do intervalo, né? No ponto A e no ponto B. E aí, então, como os pontos de máximo e de mínimo nessa terceira situação, eles ocorrem justamente nos extremos do intervalo, e se a gente respeitar a hipótese do teorema, que fala que f de A é igual a f de B, que é zero, então o que vai acontecer com o valor máximo e com o valor mínimo nesse caso? Eles coincidem.
né? Os dois dão zero, então é porque é o mesmo valor. Mas, para que eles coincidam, só existe uma situação para que isso aconteça. Só se eu estiver falando da função constante, f de x igual a zero. Ou seja, aquela reta passando sobre o eixo ali, x. E aí a gente sabe que, nesse caso, a derivada da função constante é zero para todos os valores, né? Inclusive para todos os pontos interiores. E aí, então, a terceira situação, o teorema de Rolle também é satisfeito. Ele é muito natural, ele é bastante intuitivo, ok? Mas ele vai ser essencial para a gente demonstrar agora o próximo teorema. Então, aqui, as situações onde não está considerando, tá, o teorema de Rolle. Não acontece aqui quando a gente está trabalhando com um intervalo semiaberto, ou seja, tem um ponto de descontinuidade em uma das extremidades. Não está considerando também o caso em que a função tem um ponto de descontinuidade no meio do intervalo. Então, esse caso também não, o teorema de Rolle não está falando desse tipo de função. E também não está tratando com funções em que a derivada não existe aqui em um dos pontos, no caso x0. Então, essas situações não são cobertas pelo teorema de Rolle. Não adianta querer aplicar aquele teorema nessas situações, tem que ser só naquelas situações em que tem continuidade, intervalo fechado, derivável em todos os pontos interiores e f de A e f de B são iguais a zero, ok? Teorema do valor médio. Suponha que y é igual a f de x, seja contínuo em todos os pontos de um intervalo fechado AB. De novo, estou respeitando as mesmas condições do teorema anterior. E derivável em um intervalo aberto AB, ou seja, ela é derivável em todos os pontos interiores do intervalo. Respeitando essas condições, o que o teorema do valor médio garante? Que existe pelo menos um ponto interior aqui do intervalo, um ponto C em AB, em que f de B menos f de A dividido por B menos A é igual a f' de C. O que significa essa expressão? Este lado do igual aqui, ele está falando que o valor médio da função f, né, que tem um valor aqui calculado por delta y dividido por delta x, é igual à derivada da função aplicada num ponto interior C aqui. Existe um ponto C aqui que dá exatamente o mesmo valor, ou seja, o valor médio da função é dado quando a gente liga os dois pontos, né? Os dois extremos aqui, os dois pontos gerados pelos extremos do intervalo. E aí vai falar que no meio existe um ponto que tem uma reta com a mesma inclinação. Vamos visualizar aqui. Então, vamos pegar o eixo x, o eixo y, né? E vamos traçar aqui uma função e pegar um intervalo fechado aqui dentro da curva em que a função está respeitando todas as condições do teorema do valor médio. Então, f é contínua no intervalo fechado AB e f é derivável dentro do intervalo aberto f de AB. Aí, se a gente ligar os pontos, né? Esses dois pontos aqui, a inclinação dessa reta é medida por esta expressão, f de B menos f de A dividido por B menos A, que é o delta y dividido pelo delta x. É a inclinação dessa reta. O teorema garante que existe um ponto aqui no meio do intervalo
que quando eu calculo a derivada desse ponto, que é f' de C, a inclinação dessa reta tangente ao ponto C é paralela a essa reta ligando esses dois pontos aí gerados pelos extremos do intervalo AB. Ou seja, essa expressão aqui, ΔY dividido por ΔX, é igual a f' de C. É isso que está dizendo o teorema do valor médio. E garantir a existência desse ponto, eu não sei exatamente qual é, mas eu sei que ele existe. Isso já permite aí a gente provar uma série de resultados úteis aqui para o cálculo, que é o que a gente vai mostrar mais para frente. Então, vamos ver a demonstração. Então, vamos começar aqui, né? Vamos dar nome àqueles dois pontos da curva, né? Gerados aí pelas entradas A e B. Então, vamos pegar o ponto A, que tem coordenadas A, F de A, e B com coordenada B, F de B. Os dois pontos aqui da curva F de x. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, a gente sabe que é calculado por ΔY dividido por ΔX, que é exatamente essa expressão. F de B menos F de A dividido por B menos A. Tema aí da primeira aula. Agora, para calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos, né? Então, a gente precisa destacar um dos pontos aqui. Vamos pegar o ponto A. A gente conhece o coeficiente angular, então, a partir da equação da reta, que é y igual coeficiente angular multiplicado por x menos x0 mais y0, x0 e y0 vão ser as coordenadas aqui do ponto A, vai ser o A e o F de A. Substituindo aqui na expressão, a gente chega que y de x é dada, né, a reta, ligando os pontos A e B, é dada por esta expressão. Então, o coeficiente angular aqui, FB menos FA dividido por B menos A, multiplicado por x menos o x0, que é A, mais o y0, que é F de A. Certo? Agora, nós vamos tomar uma outra função. Vamos pegar a função diferença aqui, que a gente vai pegar a função f, que é o gráfico em vermelho, e subtrair da equação da reta, a reta ligando os dois extremos lá, aqueles dois pontos da curva, destacados da curva. Então, reescrevendo aqui, a função h é f de x menos esta função aqui que a gente acabou de encontrar aqui no slide anterior. Se eu quiser ajeitar essa expressão, né, eu vou distribuindo aqui, ó, f de B menos FA dividido por B menos A multiplicado por x, depois multiplicado por menos A, faço o jogo do sinal aqui e chego nessa outra expressão, certo? Então, vamos reservar aqui esta expressão e vamos analisar o que acontece se a gente aplicar a função h aqui aos extremos do intervalo. Vocês vão ver que vai dar zero, que é exatamente o que nós precisamos. Vejamos aqui, ó. Se nós substituirmos aqui por A, aqui vai ficar F de A, aqui vai ficar A menos A, que dá zero, multiplicado por esse termo, tudo isso daqui desaparece. Então, vai ficar FA menos esse FA é zero. E se a gente aplicar a função H a o outro extremo da função, que é x igual a b. O que vai acontecer? Ó? Aqui vai ficar f de b, aqui vai ficar b menos a, o b menos a com esse b menos a cancela aqui, então nós vamos ficar f de b menos f de a mais f de a, esse f de a com esse f de a negativo cancela, esse f de b aqui com esse f de b negativo, por causa do sinal de fora, também cancela, então dá zero, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, que y de a igual a f de a, y de b igual a f de b, então, h de a e h de b vai ser igual a zero, tá certo?
Ou seja, com a função h, nós estamos satisfazendo as condições do teorema de Rolle. Então, agora nós vamos aplicar o teorema de Rolle à função h. Então, existe um número aqui no interior do intervalo aberto AB, em que a derivada de C, né, é igual a zero. É isso que fala o teorema de Rolle. Aí, então, agora, vamos pegar a função h e vamos derivar aquela função, ok? Então, só para a gente lembrar, a função h é dada por esta expressão aqui, que nós já obtivemos ali atrás. Eu destaquei de vermelho aqui a variável x para a gente saber aonde que a gente vai estar derivando. Vou fazer a derivada com relação a x. Então, h' de x, o f de x fica f' de x. Essa expressão aqui, isso aqui é uma constante multiplicado por x, fica só a constante. Isso daqui é uma constante multiplicada por uma constante, derivada da constante é zero. Aqui também é outra constante, função aplicada a uma constante, derivada é zero. Então, h' de x é f' de x menos fb menos fa dividido por b menos a. Bom, nós vimos que se a gente aplicar no lugar de x aquele número c, que o teorema de Rolle garante que f' é zero naquele ponto, f' de c é zero, a gente tem que h' de c é igual a f' de c menos fb menos fa dividido por b menos a. E isso daqui é zero, tá certo? Ou seja, isolando aqui, a gente tem que f' de c é igual a fb menos fa dividido por b menos a, que era o que falava ali o teorema do valor médio, certo? Então, agora vamos mostrar aqui alguns exemplos em que a gente percebe a validade do teorema do valor médio. Como eu disse, ele é um teorema técnico, então não tem muitos exercícios aí em que a gente vai estar aplicando o teorema do valor médio. Ele vai ser mais útil para a gente demonstrar outros resultados. Então, vamos verificar aqui a validade do valor médio com a função f de x igual a x² no intervalo 0, 2. Bom, se nós derivarmos a função f de x, a gente sabe que f' de x é igual a 2x, certo? E agora, o teorema do valor médio garante que dentro do intervalo fechado 0, 2, existe um número aqui que quando a gente aplica o valor da derivada nesse ponto, ele coincide com a função, né, o ΔY dividido pelo ΔX aqui aplicada nos extremos do intervalo. Então, f2 menos f0 dividido por 2 menos 0. Ou seja, f' de c é igual, como a função f é pegar o número que entra e levar ao quadrado, então fica 2 ao quadrado 4, 0 ao quadrado 0, 2 menos 0 é 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, f' de c é igual a 0. Daí, neste caso aqui, a gente consegue saber exatamente quem que é o valor c. O teorema do valor médio só garante a existência. Nesse caso, a gente consegue saber. Bom, como f' de c é igual a 2, é igual a 2 aqui, f' aqui aplicado a c, que é igual a 2x, é igual a 2c. E por outro lado, né, f' de c também é igual a 2. Então, como f' de c é igual a f' de c, então 2c é igual a 2. Portanto, c tem que ser quem? O valor 1. Então, neste caso, a gente consegue saber exatamente quem que é o valor
em que o teorema do valor médio está sendo satisfeito. Primeira consequência aí do teorema do valor médio, que eu estou escrevendo TVM aqui, teorema do valor médio. Se a derivada primeira da função é igual a zero em todos os pontos de um intervalo i, então é porque f de x é igual a constante para qualquer x pertencente a um intervalo, tá? Com c sendo uma constante. Isso é muito razoável. A gente sabe que a derivada da função constante é zero. Então, se a gente tem o valor a f' sendo zero em todos os pontos, isso significa, então, não tem outra maneira de ser, né, a não ser que eu esteja falando da função constante. Então, vamos ver que isso de fato acontece. É bastante intuitivo, mas aqui a gente demonstra. Então, sejam x1 e x2 dois pontos do intervalo. Do intervalo i aqui, e vamos pegar dois pontos distintos, tá? x1 é menor que x2. Não estou pegando dois pontos coincidentes. Então, nós temos aqui, ó, como a função ela é derivável em cada ponto do intervalo fechado, o teorema está falando isso. Então, o que a gente tem? Que f é contínua nesse intervalo. E dessa maneira, ela satisfaz as condições do teorema do valor médio. Ou seja, dessas hipóteses, aí a gente tira que existe um número c dentro do intervalo aberto aqui, x1, x2, tal que satisfaz esta identidade aqui. F' de c é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Só apliquei aqui as condições do teorema, ok? Não fiz nada demais. Agora, nós vamos trabalhar com esta informação, que a derivada primeira da função é igual a zero em todos os pontos do intervalo. O que significa isso? Que f, né, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1 é igual a zero para qualquer que seja o f' de x. Então, substituir aqui na identidade, né, f' de c por zero aqui para todos os valores de x. Bom, aí agora, o que a gente tem? Multiplicando aqui em cruz, a gente chega então que f de x2 menos f de x1 é igual a zero, ou seja, f de x1 é igual a f de x2. Portanto, o que a gente sabe? Se eu pego quaisquer dois pontos e a função coincide, por dois pontos distintos, só posso estar falando de uma reta. Ou seja, f de x é igual a uma constante c, é a reta constante no número c. Não sei qual é, mas eu sei que isso vale sempre, certo? E o segundo corolário, né? A segunda consequência aí do teorema do valor médio. Se a derivada da função f e a derivada da função g, elas coincidem em todos os pontos do intervalo i, então existe uma constante c, um número c, tal que a função f é a função g deslocada, é uma translação aqui da função g. Então, f de x é igual a g de x mais uma constante para qualquer x no intervalo. É isso que está falando este corolário aqui. Vamos ver por que isso é válido. Então, seja h de x igual a diferença de f com g. Então, se a gente tomar a função derivada, derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença das derivadas, a gente tem que h' de x é igual a f' de x menos g' de x. Agora, a gente vai usar esta informação que foi dada no enunciado do teorema,
que a f' de x é igual a g' de x para cada x em i. Ou seja, se a gente fizer a diferença entre elas, a h' de x é 0 em cada x aqui no intervalo. Daí, pelo corolário anterior, a gente acabou de demonstrar, a gente sabe, então, que h de x, porque a h' de x é igual a 0 em cada ponto do intervalo, é porque h de x é igual a uma constante. Mas quem que é h de x? Não é a diferença de f de x menos g de x? Então, f de x menos g de x é igual a c. Passando o g de x para o outro lado aqui, a gente chega na identidade que o teorema menciona. F de x é igual a g de x mais uma constante. Então, agora nós vamos usar esses resultados, né, esses dois corolários, principalmente esse segundo aqui, para encontrar soluções para as equações diferenciais. Então, antes de apresentar a definição do que seja uma equação diferencial, vamos só pensar, né, numa equação diferencial para a gente poder trabalhar um pouco a intuição. Determine a função cuja derivada é seno de x e cujo gráfico passa pelo ponto 0,2. Estou dando essa informação a mais, ok? Bom, o que a gente sabe? Que função que quando derivando dá a função seno? A gente sabe que quando a gente deriva cosseno é menos seno. Então, se a gente pegar e derivar a função menos cosseno, que é igual a menos a derivada do cosseno, vai ser menos seno, que é seno de x. Pronto, descobri qual que é a função. Só que o teorema, o corolário anterior, falou que a derivada, ela tem o quê? A derivada da função constante, ela é zero para qualquer constante. Então, quem que é a função que quando a gente deriva dá a função seno? É a função menos cosseno mais a constante c, para algum c. Porque se eu derivar essa daqui, por exemplo, menos cosseno de x mais 2, a derivada da seno. Menos cosseno de x mais 5, a derivada da constante é zero, então a gente sempre cai aqui na mesma função. Que aí a gente tem, né, funções distintas cuja derivada são iguais. Então, a função é a mesma, a menos de uma translação aqui, somando uma constante. Então, o que a gente tem? A solução das equações diferenciais, elas são dadas por uma família de funções. Tá? Existe uma infinidade de funções aqui que servem como solução, que é representado aqui por essa constante. Mas quando a gente coloca aqui uma condição a mais, a gente fala, eu quero aquela curva que passe pelo ponto 0,2, eu estou fazendo uma seleção. Então, das infinitas curvas, que são todas translações uma das outras, tá? Eu vou selecionar uma específica. Que curva que vai ser? Bom, agora a gente vai usar essa informação e aplicar aqui na função, né? A gente sabe que a função aplicada a 0 vai sair 2. Então, é isso que eu vou fazer. F de 0 é igual a 2, porque passa por este ponto. Entra 0, sai 2. Entra 0, sai 2. Mas quem que é o f de 0? O f de 0 aqui é pegar a função menos cosseno, aplicar a 0 e somar a constante. Tudo isso vai ser igual a 2. A gente sabe que cosseno de 0 é 1, então fica menos 1 mais a constante igual a 2. Então, a constante neste caso é igual a 3 aqui, tá errado, né? É menos 1, passa para o outro lado, mais 1 aqui dá constante igual a 3. Então, f de x é igual a menos cosseno de x mais 3 aqui, tá errada
essa solução, tá? Agora vamos ver a mesma situação, só que agora com um problema aplicado. Então, analisando a maneira como a gente resolveu o problema anterior, a gente vai resolver aqui problemas envolvendo velocidade, aceleração. Então, o problema vai ser inverso, ok? Lembrem que nós vimos que quando a gente conhece a função posição, aquela que dá as posições da partícula ao longo, né, da trajetória, conhecendo essa função, se a gente fizer a derivada primeira, ver como que as posições estão variando ao longo do tempo, a gente consegue achar a velocidade da partícula. Depois, se a gente pegar a derivada segunda, né, que é ver quanto que a velocidade varia ao longo do tempo, a gente tem a aceleração, a variação, a derivada da aceleração dá o torque. Então, essas são os conceitos aí que a gente trabalha em física. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. Eu tenho aceleração e eu quero descobrir qual é a função posição. Vejam que aí, quando eu estou resolvendo um problema desse tipo, eu estou fazendo o caminho inverso. Então, eu vou estar resolvendo uma equação diferencial. Então, vai ser o mesmo procedimento do exercício anterior. Então, aqui, ó, determinar a velocidade, v de t, e a posição, s de t, de um corpo em queda livre, a partir do repouso, sofrendo uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem apenas o valor da aceleração. Então, nós vamos trabalhar de forma inversa. Então, vamos lembrar aqui, ó, a aceleração é a derivada da função velocidade com relação a t. E aqui está falando que ela é de 9,8. Se eu fizer o caminho inverso, né, a gente vai descobrir quem que é a função v de t, a função velocidade. Quem que é a função velocidade? É a função 9,8t mais uma constante. Lembrando que tem uma família de funções que vão satisfazer a mesma função. E, de fato, é essa solução aqui, deriva essa função aqui. Se eu derivar 9,8 vezes t, dá 9,8. Se eu derivar a constante, dá zero. Ou seja, eu volto para a equação anterior aqui. Então, é sempre assim que a gente vai pensar. E aí, então, a gente tem, né, no tempo t igual a zero, o v de zero é 9,8 vezes zero mais a constante, tudo isso vai dar zero, porque eu estou partindo do repouso. A velocidade inicial, no tempo inicial, é zero. Então, a constante aí é igual a zero, portanto, o v de t é igual a 9,8t. Mas o que a gente sabe? Que o v de t é igual à derivada de st, da função posição. Aí, então, fazendo a derivada aqui dessa função, né, f de 8, 9,8t, a gente chega aqui a esta expressão aqui a constante é zero, tá? A gente vai chegar que S de t é 4,9t ao quadrado, porque deriva aqui 4,9 vezes 2 dá 9,8, t ao quadrado fica t, derivada da constante dá zero, tá? Isso aqui é zero, que a gente acabou de mostrar que o valor da constante é zero aqui. Pronto, descobrimos quem que é o S de t. No tempo inicial, o que a gente sabe? Que a posição do móvel, né, era zero, partir do repouso. Então,
O constante aqui, novamente, é zero. Então, a gente sabe que a equação que determina a posição da partícula, a posição do corpo em queda livre, é dado por 4,9 T ao quadrado. Certo? Agora, vamos sistematizar aqui o que a gente chama, o que a gente entende por uma equação diferencial. Então, aqui a diferença, né? Quando a gente fala de equação, sempre tem uma incógnita que a gente resolve e procura achar o valor dessa incógnita. Aquelas equações que a gente trabalha, né, no ensino médio, por exemplo, qual o valor de x, né? X mais 3 igual a 5. Qual é o valor de x? X é igual a 2, né? X mais 3 resulta em 5 porque x é o número 2. Aqui a gente está resolvendo uma equação parecida, só que agora a variável, ao invés de ser um número, representar um número, a variável aqui vai representar uma função, e é uma função derivada. Então, aqui, ó, uma equação diferencial é uma equação que relaciona uma função desconhecida, que é a variável representa uma função, a uma ou mais de suas derivadas. Então, pode ter derivada primeira, derivada segunda, ocorrendo aí nessa equação. Então, essa equação diferencial ela pode ser bastante complicada. E é isso que eu falei, que é em cálculo 3 que a gente vai apresentar, né, uma série de métodos que permite que a gente encontre, né, a solução para essas equações. Aí, uma função, a resposta dessa equação vai ser uma função, porque a equação era uma função derivada, então que era a solução. Uma função cujas derivadas satisfazem a equação diferencial é denominada solução da equação diferencial. E para encontrar a solução de uma equação diferencial, devemos responder aquela pergunta que nós fizemos no início dessa aula. Qual é a função que, quando derivamos, resulta na função dada? É sempre essa pergunta que a gente tem que ter em mente para a gente pensar na resposta. E sempre, depois que achar a solução, derivem a resposta para ver se ela está correta ou não. Tá? Ou seja, tem a prova real. Então, vamos ver aqui dois exemplos, né? Nós já acabamos de resolver, mas determine a solução para as seguintes equações diferenciais. Então, vamos pegar a função. A derivada segunda da função s, com relação a t, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, se a gente fizer a derivada segunda, significa isso aqui, a derivada da derivada de s de t igual a 9,8. Então, significa, vou fazendo o caminho inverso, eu vou achar a solução de quem que é a derivada de s de t. Então, a derivada de s de t vai ser quem? A função que quando eu derivo, fica 9,8. Então, é 9,8t mais uma constante. Então, deriva essa função aqui. Derivada de 9,8t, 9,8. Derivada da constante, 0. Então, eu voltei aqui na identidade anterior. Então, está correto aqui o que eu fiz. Agora, eu quero saber quem que é a função s de t. Então, agora, de novo, fazendo o mesmo raciocínio. Só que agora a função que eu tenho é essa aqui, que é um pouquinho mais complicada. Essa função vai ser quem? 4,9t ao quadrado. Deriva aqui 2 vezes 4,9 dá 9,8. T ao quadrado, derivada da t. Derivada de C1t dá C1, dá a constante. Mais uma constante C2. Deriva essa constante, dá 0. Volto aqui na expressão anterior. Então, esta é a função que, quando a gente deriva 2 vezes, dá esse resultado. Perceberam?
a forma com que a gente trabalha aqui? Então, vamos ver aqui de novo a função seno. Nós já resolvemos, mas deixar aqui em termos de constante, tá? Porque é uma família de funções aqui, ó. Para eu conseguir resolver essa equação, eu tenho que ter duas informações aqui para a gente poder descobrir quem que é a constante C1 e quem que é a constante C2. Derivada da função y igual a seno de x. Quem que é y? Bom, derivada de y de x com relação a x é seno de x. Então, a gente sabe que y de x é menos cosseno de x mais uma constante. Se eu derivar a função cosseno, dá menos seno. Menos com menos dá função seno. Derivada da constante é zero. Então, eu volto aqui à função anterior. Portanto, esta é a solução aqui da segunda equação diferencial. Então, vejam, por que é uma equação diferencial? Porque sempre vai aparecer aqui a função derivada. Derivada segunda igual a um valor aqui. Derivada primeira igual a um valor. Eu posso misturar essas duas coisas. Derivada segunda com relação a t mais derivada... Aí, no caso, tem que estar tudo na mesma variável, né? No caso aqui, não poderia juntar as duas. Derivada de y com relação a t, seno de t. Isso tudo é igual, né? Seno de t mais 9,8, por exemplo. É juntar as duas soluções aí simultaneamente. Então, vamos ver agora, usando as equações diferenciais, como resolver um problema prático aqui. E aí a gente termina a aula aqui de hoje. Um projétil pesado é lançado verticalmente de uma plataforma 3 metros acima do solo. Então, vejam que eu estou colocando aqui o lançador, né, de projétil a uma altura de 3 metros do solo. Então, tem que considerar essa altura inicial aí. Com uma velocidade inicial, então começa aqui com uma velocidade de 160 metros por segundo. Então, eu vou disparar, tem que exercer uma força máxima aí para que eu lance esse projétil. Considere que a única força que atua sobre o projétil durante o voo seja a gravidade. Então, só tem a gravidade que a gente conhece o valor, a qual causa uma desaceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui está pedindo, determine uma equação que vai dizer para nós a altura do projétil em cada instante de tempo, tá? Em função do tempo. Se no momento em que o projétil for disparado, é t igual a zero. Então, começamos tudo no primeiro instante, no t igual a zero. E aí, depois ele pergunta, depois que acharmos a equação que descreve a altura do projétil, qual é a altura do projétil depois de 3 segundos que o projétil foi disparado. Então, a gente tem aqui a plataforma, tá? Que está a 3 metros de altura. Aqui o eixo Y está medindo a altura acima do solo. E aí a gente tem aqui, esse é o nível do solo, aqui eu tenho um projétil. E a gente vai lançar esse projétil aqui, né? Então, a trajetória que ele vai fazer, vai andar aqui, vai atingir um ponto máximo, depois ele volta aqui em direção ao Sol, tá? E a gente sabe, pelos dados do problema, que a velocidade inicial é 160 metros por segundo. E que a gravidade, ela está atuando para baixo, por isso eu estou colocando ela com valor negativo, é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente quer saber qual é a equação que determina a altura, né, que o projétil aqui vai estar em cada instante de tempo. Então, agora a gente vai querer resolver aquela equação diferencial. Nós sabemos que a aceleração é a derivada primeira da velocidade e que a aceleração é menos 9,8.
Bom, fazendo aqui, resolvendo essa equação diferencial, a gente sabe que a velocidade vai ser menos 9,8t mais a constante c. E aí a gente sabe também que quando t igual a zero, a velocidade inicial é 160. Então, eu vou conseguir saber o valor dessa constante. Então, v de zero é menos 9,8 vezes zero mais a constante, o que significa, então, que a constante é igual a 160. Então, eu posso reescrever aqui a função velocidade em termos da constante aqui, ó, menos 9,8 mais 160. Mas a gente também sabe que a velocidade é igual à derivada primeira da função deslocamento, da função s de t, que é dada por essa expressão. Então, agora, de novo, fazendo o caminho inverso, a gente vai achar quem que é s de t. S de t é 9,8t ao quadrado, né? Então, sinal negativo, menos 4,9t ao quadrado. O 160, que função que quando derivo dá 160? É 160t. Coloco o t aqui. Derivo isso daqui, chega em 160, mais uma constante c. Derivada da constante é zero. Então, S de t é igual a esta expressão. Mas aqui, a gente sabe que em S igual a zero, no primeiro instante aqui, como a plataforma tem 3 metros, a distância inicial é igual a 3 metros de altura. O projétil começou aqui a 3 metros do solo. Então, eu consigo saber quem que é o valor da constante, né? 4,9 vezes zero ao quadrado, 160 vezes zero, mais a constante, então dá que c igual a 3. Então, a gente tem que a equação que descreve o movimento do projétil é essa aqui. S de t igual a menos 4,9t ao quadrado, mais 160t mais 3. Aí o problema perguntou, qual a altura do projétil no tempo t igual a 3? Então, substituo agora o S de t por 3, né? S de 3 é menos 4,9 vezes 3 ao quadrado, mais 160 vezes 3, mais 3. Calculo tudo isso e vejo que a altura que o projétil atinge nesse instante é de 438,9 metros. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Logo mais eu posto a próxima aula aí. Até a próxima.